Olá, tudo bem? Saudade de vocês. Hoje a gente vai para mais uma aula de língua portuguesa, onde a gente vai trabalhar o processo de formação das palavras. Primeira coisa, dando continuidade ao que a gente já estudou, todas as palavras da língua portuguesa, elas têm um processo que as forma. Então, as palavras elas são formadas. Para você formar uma palavra, ela pode ter a formação de uma letra, ou um fonema, que é um som. Ela pode ser formada por uma sílaba, e aí você trabalha a contagem de sílabas, enfim. E ela pode ser formada por morfemas, que é o que a gente vai estudar nessa videoaula. O que são morfemas? Morfemas são as menores unidades capazes de dar sentido a uma palavra. Então, por exemplo, eu tenho morfemas. Morfemas são esses menores pedacinhos das palavras. Se eu pego uma palavra, eu posso dividir ela em pequenas unidades. E essas pequenas unidades que mantenham um certo significado. Então, o que é um morfema oficialmente? Um prefixo é um morfema. Prefixo é o que vem antes do fixo. Fixo é o radical. É aquele que teoricamente não muda. A gente sabe que existem os radicais variantes, mas isso não é papo para essa aula. Radical é aquela parte fixa da palavra. Então, você tem os prefixos que vêm antes do fixo, antes do radical. Você tem os sufixos que vêm depois do radical, são colocados posterior ao que é fixo, ao que é o seu radical. Você tem uma vogal temática. Você tem, vamos lá, vamos continuando. Você tem prefixos, sufixos, tudo isso são afixos. Eu coloquei exemplos para vocês aqui. Você tem a palavra mar. Mar, ela é a palavra primitiva. Mar, ela tem cognatos. O que são cognatos? São palavras da mesma família. Quando eu penso em mar, eu lembro de marítimo, eu lembro de marinheiro, eu lembro de marujo. Eu lembro de marejar, eu lembro tudo que me lembra mar. Terra é uma palavra primitiva. Quando eu penso em terra, eu lembro de enterrar, eu lembro de terreiro, eu lembro de aterrar. Então, são cognatos de terra. Para eu criar essas outras palavras, eu precisei pegar a palavra primitiva, que é mar, e acrescentar a ela um afixo. Afixo eu entendo por prefixo se tiver antes de mar, sufixo se tiver depois de mar. Então, marítimo, eu coloquei um sufixo. Depois de mar, eu coloquei o ítimo. Marinheiro, eu coloquei sufixo. Depois de mar, eu coloquei erinheiro. Assim como terra, aterrar. Eu coloquei um prefixo e um sufixo, porque eu peguei a palavra terra, coloquei o a, que é prefixo, e coloquei também o ar, né, o R, que deu a ideia aí de algo que vem depois de terra. Então, eu tenho um prefixo e um sufixo. Entendeu? Basicamente, é o que você precisa lembrar agora de início para entender a matéria que a gente precisa trabalhar hoje. Beleza? Vamos lá, continua comigo. A gente tem as desinências. Quando eu falo em desinência, geralmente o aluno fala assim, o que é isso? Desinência é o finalzinho da palavra, que traz para mim uma informação. Se eu digo que é desinência nominal, ela me traz uma marca de um nome. Então, por exemplo, a desinência nominal, ela me diz, ela pode ser de gênero, se ela me trouxer uma marca de nome que me indica que é gênero. Quais são os gêneros que existem? Masculino e feminino. Então, quando eu tenho aquele finalzinho da palavra que me dá a informação de que aquela palavra é masculina ou feminina, eu tenho uma desinência de nome, de gênero. Tá? Então, é o caso de garoto, é justamente o O que me diz que é menino, que é homem, e não é mulher. É o A que me diz que é desinência de gênero feminino. Quando eu digo garotos, o S é uma desinência de gênero que me indica que é plural. Se eu não tivesse o S, eu não teria desinência de número. Seria uma palavra que não teria desinência de número. Tudo bem até aqui? Eu tenho as desinências verbais. Bom, verbo não tem desinência de gênero, porque não existe verbo macho e verbo fêmea. Verbo tem desinências que são específicas dos verbos.
E a gente já estudou isso. Então, o que a gente tem? A gente tem o radical, a gente tem as desinências de modo e tempo, as desinências de número e pessoa, que a gente já estudou, tá? E hoje a gente vai entrar nos processos de formação. Para você entender processo de formação, você precisa lembrar dos prefixos, dos sufixos, né? Do que é um radical, para que você consiga entender o que a gente vai estudar hoje. Beleza? Continua comigo, então. Vamos lá. Quais são os processos de formação que existem? Você pode criar uma palavra por 3 processos. Pelo processo da derivação, pelo processo da composição ou pelos processos que a gente chama de processos especiais. Derivação é quando você pega um único radical, um único fixo, uma palavra só, e você quer criar essas palavras cognatas que a gente viu, em mar, marítimo, marujo, marinheiro. Você quer criar essas palavras todas que são cognatas de mar, por exemplo, acrescentando prefixo ou sufixo a esse radical. Ou só o prefixo, ou só o sufixo, ou os dois. Isso é derivação. Você vai criar uma palavra pelo acréscimo de afixos a eles, a esse radical, tá? Através de um único radical. Então, vamos lá. A derivação. Você pode ter uma derivação prefixal ou prefixação, são as mesmas coisas, colocando só o prefixo na frente. Então, vamos lá. Se eu pego a palavra crer, eu coloquei descrer. A palavra primitiva é crer. O radical é crer. Quando eu coloquei o prefixo, ficou descrer. Então, eu criei uma outra palavra colocando somente o prefixo. Então, derivação prefixal ou prefixação. Quando eu pego a palavra ler, eu coloco o re na frente, que é o meu prefixo. E aí eu criei uma palavra, que é reler, acrescentando somente o prefixo. Isso é prefixação. Tudo bem? Junto comigo, então. E a derivação sufixal? Você vai fazer a mesma coisa, meu querido. Só que você vai colocar sufixo depois. Então, se eu pego assim, eu tenho a palavra alfabeto. Alfabeto, aí eu crio alfabetizar, alfabetização, analfabetismo. E aí o que você faz? A palavra primitiva, quando eu digo assim alfabetização, eu coloquei o são, que é um sufixo, e aí eu criei uma palavra derivada de alfabeto. Entende? E aí eu vou criando palavras, colocando prefixo ou sufixo. Se eu coloco prefixo, é derivação prefixal. Se eu coloco sufixo, é derivação sufixal. Tranquilo? Beleza aí, facinho. Se eu tenho uma derivação regressiva, o nome já diz. A derivação regressiva, ela não acontece por acréscimo de prefixo ou de sufixo. Ela acontece por uma redução. Então, por exemplo, a derivação regressiva é quando você tem um substantivo que antes foi um verbo. E como é que ele era? Ele era verbo e pela perda de uma letra, de um pedaço da palavra, ele virou um substantivo. É o caso de, como eu coloquei aqui para vocês, de compra. Compra é substantivo, mas antes era comprar. A palavra anterior é um verbo que perdeu um R, então houve uma redução e ela virou compra. Eu tenho hoje beijo, que era beijar. Pela perda de um R, ela virou um substantivo. Então, é um verbo que vira substantivo pela perda de um elemento da palavra. É o caso de ataque, que antes era atacar. Então, só virou ataque porque perdeu, modificou letras e virou atacar. Tudo bem até aqui? Então, tem que perder. A derivação imprópria é uma derivação que cai muito, tá? Em qualquer prova de concurso. Por quê? Vamos lá, ela cai porque a derivação imprópria ela exige de você um conhecimento teórico de classificação de elementos gramaticais. Por exemplo, das classes gramaticais. A derivação imprópria é quando você tem uma palavra que dentro da frase ela exerce uma classe gramatical,
Por exemplo, ela é numeral sozinha, mas dentro da frase ela virou um substantivo. Então, quando você tem essa mudança da classe gramatical, você tem uma derivação imprópria. Então, pera lá, vamos devagar. Derivação imprópria, eu preciso ter uma frase. Isso, para você ter uma derivação imprópria, você precisa ter um contexto. Então, vamos lá. A palavra dentro do contexto, ela tem uma classe gramatical. Beleza. Fora da frase, aquela palavra sozinha, ela tem uma outra classe gramatical. É isso? É. Te dei um exemplo aí. Os bons serão contemplados. Quando eu digo bons aqui, dentro deste contexto aqui, eu tenho um substantivo. Bons aqui está exercendo a natureza de substantivo. Mas se eu pego bons sozinho aqui fora, bons vai ser adjetivo. Bons sozinho aqui fora é adjetivo, porque é uma característica de alguém. Entendeu? Isso é derivação imprópria. Deixa eu te dar um outro exemplo. Se eu digo para você assim, o menino pintou o 7. Se eu pego a palavra 7 sozinha é numeral. Mas dentro dessa frase, o menino pintou o 7. 7 está precedido de artigo. Toda vez que eu tenho uma palavra que ela é precedida de artigo, ela se transforma em substantivo. É o que a gente conhece como processo de substantivação vocabular. E toda vez que isso acontece, eu mudei a classe gramatical dessa palavra. 7 não é mais substantivo, 7 não é mais numeral. 7 agora é substantivo. Então, isso é obrigatoriamente uma derivação imprópria. Tudo bem? Continua comigo, então. Agora, eu tenho aqui as composições. Composições, elas são diferentes das derivações, porque a composição, para eu criar uma palavra por composição, eu preciso obrigatoriamente ter dois radicais. Então, eu tenho que ter duas palavras. Antes eu criava uma palavra com um radical apenas. Agora eu preciso de dois. Pensa juntinho comigo, ó. Antes eu criava marujo de mar. Mar é uma só. Agora eu vou criar beija-flor. Acrescentando o quê? Eu juntei beija, que é um radical. Acrescentei flor, que é outro radical. E criei uma terceira palavra, que é diferente de beija e que é diferente de flor. Quando eu penso em beija, eu me lembro de beijo. Quando eu penso em flor, eu me lembro de flores do jardim. Agora, quando eu penso em beija-flor, eu não me lembro nem de beijo nem de flor. Eu me lembro de um pássaro lindo. Então, eu criei uma terceira palavra, juntando as duas, mas que dá um significado e um resultado completamente diferente do primeiro e do segundo. Isso é composição. E essa composição pode me aparecer de duas formas. Acompanha comigo. Por justaposição. O que é isso? É quando eu junto o radical de um com o radical de outro sem perda nenhuma. Só juntei e foi. Tá? Ó. Passatempo. Eu juntei passa e eu juntei tempo. Não perdi letra, não perdi som, fiz nada. Tá tudo certinho. Isso é composição por justaposição. Eu juntei sexta e eu juntei feira. Juntei e deu uma palavra que é completamente diferente da primeira e da segunda. Isso é justaposição. Não tem perda nem troca de letras. Eventualmente pode até acontecer de você colocar uma letrinha, que é o caso de sanguessuga. Você colocou sangue mais suga. Quando você juntou, você botou dois S. Isso aí não tem problema, não. Não pode perder, tá? Agora, e pode ser por aglutinação também. A aglutinação já é diferente. A aglutinação é quando você junta o primeiro radical com o segundo radical e tem uma perda ali no meio de uma letrinha, de um sonzinho. Alguma coisa se perdeu. Procura com carinho. Então, quando eu digo aqui, eu coloquei dois exemplos aqui que são bem fortes, né? Fidalgo. Eu juntei filho de algo, né? Virou fidalgo. Juntei duas palavras que virou uma só e deu uma perda grande. É igual vinagre, né?
Vinho mais ocre. Perdeu. Isso aí é fácil da gente identificar. Mas quando a gente junta, por exemplo, aguardente, eu tenho água mais ardente. Eu perdi um azinho só. Às vezes, quando a gente fala aguardente, não parece, mas quando você vai escrever, você percebe que houve a perda de uma letrinha. Então, é a composição. É igual quando você fala, por exemplo, planalto. Plano mais alto. Teve uma perda. Se houve perda, é composição por aglutinação. Beleza? Continua comigo, então. A gente tem outros processos que a gente chama de processos especiais. Alguns alunos colocam, alguns professores colocam como outros processos, não importa. É porque a gente coloca esse nome, porque não dá para você colocar ele dentro de derivação e nem dentro de composição. Então, a gente chama de outros processos ou processos especiais, que é a onomatopeia, que é quando você cria uma palavra, porque você repete um som do ambiente com a sua boca. Então, aquela palavra que você criou, ela tem que ser incluída dentro de um dos processos da língua portuguesa. Então, vem cá comigo. Se eu digo assim, se alguém chegar na porta e faz toque, 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 esse toque, toque virou uma palavra da língua portuguesa. Mas aí ela é o quê? Não é composição, não é derivação. Ela é onomatopeia. Eu criei uma palavra pela repetição com a minha boca de um som do ambiente. Quando o gatinho chega e diz miau, quando lá no desenho animado alguém dá um soco e faz pou, eu não criei com a minha boca um som do ambiente? Se eu criei, isso é uma onomatopeia. Beleza? Continua juntinho aqui, tá acabando. Os estrangeirismos. Vamos lá. Estrangeirismo é quando você... Cuidado para você não confundir estrangeirismo com empréstimo, tá? É quando você introduz palavras de outros idiomas na língua portuguesa. Porque você não tem uma outra palavra para você colocar no lugar. Então, por exemplo, se eu digo show, shopping, lingerie, hot dog, shampoo, na verdade eu já incluí. Empréstimos, aportuguesamentos, anglicismo, tudo isso é termos relacionados. Então, por exemplo, se eu digo show, eu estou substituindo por espetáculo. Poxa, Roberta, mas espetáculo tem na língua portuguesa, mas show já é aceito. Shopping também já é aceito na língua portuguesa. Lingerie a gente também usa direto. Hot dog, apesar de existir cachorro quente, a gente usa direto também na língua portuguesa. Shampoo, a gente não escreve mais com SH, a gente escreve com X. X-A-M-P-U. Mas isso é um estrangeirismo, ou seja, essa palavra não é nossa. A gente pegou essa palavra emprestada de outra língua, estamos usando. Tá? E o nome que a gente dá a ela é esse. Existem os neologismos. O neologismo é quando você cria uma palavra a partir de um determinado pedacinho da nossa língua ou a partir de uma expressão nossa, mas você cria uma palavra que ela não é dicionarizada. Teoricamente, ela não existe. Você inventou. Tá? Olha só, esses exemplos aqui que eu trouxe para você. Quarta agora é Zeca Feira. Por quê? Fez aqui a associação com o Zeca Pagodinho, que gosta de beber na sexta-feira, né? Porque, teoricamente, no sábado não trabalha. Então, Zeca Feira para dizer que é feriado, que é dia que a pessoa pode beber, enfim. Foi uma campanha da Brahma, né? Da cerveja Brahma. Olha esse outro exemplo aqui. Então, Zeca Feira é uma palavra que não existe, mas foi inventada com esse propósito. Então, é um neologismo. Promoção Chocolover. O que a pessoa fez aqui? Juntou choco, de chocolate, com lover, de amor. Então, preste atenção. Você poderia dizer assim, Roberta, mas isso aí, então, é uma composição por aglutinação? Eu vou dizer não, porque chocolover não é uma palavra que existe. Ela não está no dicionário, ela foi inventada, então é um neologismo. Se existisse, aí sim, show de bola. Tá? E o hibridismo, o que é o hibridismo?
Lá na biologia, um híbrido é um animal que ele é proveniente do cruzamento de duas raças diferentes, certo? Você cruza duas raças diferentes e aí você tem um híbrido, um animal híbrido. Em língua portuguesa é a mesma coisa. São palavras formadas por duas línguas diferentes. Então, se eu junto uma palavra do latim e uma palavra do grego, quando eu junto, ela virou um híbrido, que é aceito na nossa língua, que a gente usa no dia a dia, tá? Então, por exemplo, alcaloide. Álcali é do árabe, oide é do grego, mas a gente usa. Alcômetro, álcool é do árabe, metro é do grego, e a gente usa alcômetro. Autoclave, auto é do grego, clave é latim, mas eu uso aqui no Brasil autoclave. Bicicleta, bi é latim, ciclo é grego e eta, ou ete, é do francês. Então, eu tenho uma palavra que ela é originária da junção de línguas diferentes. Burocracia. Buro é francês, cracia é grego, mas eu uso essa palavra no dia a dia. Tá? Endovenoso. Endo é grego, venoso é latim, então isso é hibridismo. Agora a gente não precisa entrar na neura de achar que a gente, agora eu vou ter que saber latim e grego, não. Geralmente no Enem ou nas provas de concurso, elas caem em enunciados e elas caem mais teóricas, porque em lugar nenhum você precisa saber latim, grego, em nenhuma banca vai pedir isso como pré-requisito. Então é um conhecimento que você precisa ter a respeito da língua. Beleza? Vamos lá. E os processos de redução, né? Que também acontecem. Eu também trato como outros processos ou processos especiais. Que é a abreviação. Abreviar é você pegar uma palavra e diminuir, compactar essa palavra. Então, vamos lá. Eu reduzo essa palavra até um certo limite. Por exemplo, antigamente a palavra era cinematógrafo. Virou cinema e hoje virou cine. Diminuir, diminuir, diminuir. Ponto. Isso é abreviação. Era motocicleta, virou moto. Era microcomputador, virou só micro. Era telefone, virou fone. Era fotografia, virou foto. Era pneumático, virou pneu. Isso é abreviar. Eu pego e reduzo. Até aí, acho que não temos problemas, né? Aí, vamos lá. Tem que ter cuidado. Aqui, eu dei outros exemplos aqui para você. Adjetivo, número, tranquilo. Só precisa ter cuidado para você não confundir abreviaturas com sigla. Sigla é quando você pega uma expressão e coloca só as letras maiúsculas. Tem regras para ser feito sigla. Todas as letras devem ser escritas com letra maiúscula. Se a sigla tiver até 3 letras, ou se todas as letras tiverem um significado independente. Então, vamos lá. Quando eu digo CEP, quando a gente vai preencher um documento, que tem que botar o CEP de onde a gente mora, esse CEP é Código Endereçamento Postal. Então, CEP. Você fala assim para mim, meu sonho é passar para a UF, Universidade Federal Fluminense. Todas com letra maiúscula. Eu, por exemplo, posso dizer, olha, eu estudei na UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Todas as letras maiúsculas, tá? Isso aí é sigla, que é completamente diferente, se você olhar, da abreviação. Eu não estou abreviando UERJ, eu estou utilizando as iniciais maiúsculas do nome da instituição. Tudo bem? Ficou claro? Tá bom? Até o próximo vídeo. Beijo!